Fala galera, boa noite. É, Só esperar o Jeff entrar aqui. Fala, Matheusão. Opa! Oba! E E aí? aí, Tinha dado. Salão? Agora foi. Um bug muito doido, né? Mas agora foi. E aí, você tá bem, Salão? Tô bem. Você, como é que tá? Tô bem demais. Salão, se enquadra melhor aí pra gente ver esse rostinho belo, por favor. Tô arrumando aqui. Agora ficou Pronto. melhor. Olha aí. Coisa boa, Salão. Somos os terceiros da semana, né? Então, você conseguiu acompanhar as outras lives? Eu acompanhei a da Ana. A do Matheus eu não consegui, que eu até falei pra ele que tá passando mal, que eu falei hoje, mas a da Ana eu consegui ver Sim. completinho. Não, beleza. Mas que bom que deu para acompanhar pelo menos uma. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui. Vamos à nossa terceira live da nossa semana do artigo no consultório, né? Então, com os meus pimpolhos, né, semana, trazendo artigos que a gente já debateu no nosso grupo de estudos. Então, todos leram, gerou um debate, fez cerca de uma hora de discussão, que a gente resolveu trazer os mais pertinentes para a prática clínica para vocês, para a gente discutir, debatê-los aqui com vocês e agregar a prática clínica, né? Trazer também pontos de vista sobre interpretação de artigos, sobre os assuntos que a gente está discutindo. E, primeiro de tudo, Saulão, por favor, este homem que, na entrevista do Consciência, este pequeno pedaço de ano, falou o seguinte: meu ídolo, o ser que eu me inspiro é o Dalai Lama, é o Buda, né? Olha só, o Siddhartha Gautama foi o Buda, né? Então, olha só. E aí, né, a gente vai conhecendo e tudo mais, e vai vendo que realmente tem um embasamento por trás disso, né? E, Saulão, por favor, se apresente aqui para os nossos telespectadores, instaspectadores, né? Para eles saberem Os quem é você. espectadores. Então, boa noite, galera. Meu nome é Saulo. Eu sou estudante de nutrição da UNB. Atualmente estou no sexto semestre. E eu também faço parte de outros projetos, como eu faço parte de um atleta, que a gente trabalha com o projeto paralímpico. Estava também no grupo de nutrição esportiva da UNB, mas atualmente também estou no grupo do Consciência, com muita alegria, muito prazer. Assim, não tenho nem como agradecer o tanto que eu evolui como pessoa e também como estudante desse grupo, que eu me sinto realmente acolhido com a família, tanto nas inúmeras dificuldades, me ajudaram muito, 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 como também me ajudam até hoje a melhorar cada vez mais nosso raciocínio clínico, essa leitura de artigos que a gente está comentando atualmente agora, que é assim, sem precedentes para um profissional da saúde, você saber averiguar, ter uma criticidade com um artigo científico, de falar, opa, por que tal metodologia está meio esquisita, assim, eu já vi outro artigo, uma metodologia melhor, mas será que isso é aplicável à prática clínica também? Então, essas e outras perguntas a gente consegue desenvolver com uma proficiência absurda lá no Consciência. Então, eu só tenho a agradecer a todo mundo. Coisa boa, Saulão. Ó, galera, só para avisar, eu não tô pedindo para ninguém se ficar. Se não, fala bem do consciência aí, nada disso. Aí é por livre e espontânea pressão deles, tá? É bom deixar claro, né? Porque eu vou falar, o Gerson tá lá e manda os meninos falar bem do consciência, ele já vai lançar curso do consciência e não é isso que é tudo natural. Mas vamos lá. Saulão, sem muitas delongas, então, primeiro, sem um orgulho também para você, saiba disso, tá? Isso aí não é mistério para ninguém, tá? Eu fico muito feliz em ver o seu crescimento nesses últimos 6 meses que a gente está um pouco mais próximos aí. E vamos lá. Você escolheu um artigo, dentre alguns que você discutiu, foi o artigo de vitamina D
e tireoidite de Hashimoto. Então, primeiro de tudo, vamos entender um pouquinho sobre o porquê dessa escolha sua. Então, me fala um pouquinho, o que te levou a escolher esse artigo? Você gostou da metodologia? Você gostou do tema? Você tinha alguma dúvida sobre o tema? A vitamina D hoje está muito em alta, autoimunidade também. Então, fala um pouquinho disso pra gente. Então, eu escolhi esse artigo porque eu queria estudar um pouco mais sobre essa questão de tireoide, como que relacionava essa questão com doença autoimune. E aí eu achei, opa, vitamina D e tireoide de Hashimoto. Creio que vai ser um assunto interessante estudar. Então, quando eu peguei esse tema, foi porque geralmente eu tenho tendência a pegar um tema assim, que eu não conheço tanto para aprender e estudar algo novo. Show. Então, assim, foi muito, muito interessante, porque eu busquei em várias fontes, em vários lugares, vários, assim, assuntos, falando aulas em inglês, aulas até em português do Endonutri também, né? Foram muito boas, Boa, que me ajudaram bastante. Então, boa. foi por causa disso. Show de bola. Salão, tá dando uma cortada, então se eu demorar para responder um pouquinho, tá? Porque deu uma travadinha, tá? Mas tá tudo certo. Tranquilo. Uhum. Isso é um ponto curioso, até onde eu continuar, Saulo, que eu queria trazer para os espectadores, que é o seguinte, a gente muitas vezes gosta, porque é muito mais fácil ficar na nossa zona de conforto, né? De só estudar um tema que a gente tem familiaridade, que a gente gosta e tudo mais. Só que aí a exemplo do nosso amigo Saulo, inclusive no o último artigo que ele apresentou foi um artigo de psílio e saúde intestinal, que avaliava profundamente microbiota, etc, etc. Que ele mesmo falou, foi muito desafiante, aprendeu muita coisa, mas é justamente num terreno que a gente não conhece, é onde a gente, assim, parabéns, Saulo, por essa mentalidade e fica o estímulo para todos aí, né, para a gente não ficar limitado a, não, quero só estudar intestino porque é uma área que eu tenho mais facilidade, eu já tenho um pouco mais de domínio e vou ficar só nisso. Não, a gente tem que expandir nossos horizontes para sermos profissionais minimamente um pouco mais completos. A gente não vai ser especialista em tudo, mas a gente tem que saber, tem que ter um conhecimento bom, né, razoável para bom em muitas áreas, sem sombra de dúvida, já que o paciente que a gente atende, ele é um paciente amplo, né, que muitas vezes tem patologias associadas. Salão, é um estudo clínico, randomizado, controlado. Me conta um pouco sobre a metodologia desse artigo. Então, é um RCT, que é um estudo clínico controlado randomizado, só que é a sigla em inglês. Vou falar RCT, se eu for citar mais umas vezes. E ele vai fazer essa associação entre a doença de Hashimoto, a tireoidite Hashimoto e a vitamina D. Porque a vitamina D, ela consegue, claro que depende da dosagem, né? Até já falar isso aqui, porque como nutricionista a gente tem assim, tem uma base que a gente só pode prescrever até 4.000 I. Então, essas doses dos estudos, que nessa dose foi 60 mil UI durante 3 meses, tomando uma cápsula por semana. E o grupo placebo foi um óleo. Então, assim, vai depender muito da dosagem, mas a vitamina D, ela consegue fazer essa modulação e diferenciar nessa questão da apresentação de antígeno. Então, o que é a tireoidite Hashimoto, sendo assim, o mais breve possível? É uma doença autoimune que, como qualquer outra doença assim, autoimune, o seu corpo meio que se autodestrói, entre aspas. Então, ele vai apresentar as células da tireoide como se fosse um corpo estranho, e o seu corpo vai fazer uma resposta por meio do sistema imunológico para que ocorra a destruição desses tireócitos. Então, pode ser por célula CD4+, pode ser por célula CD8, por plasmócito liberando anticorpo, tem vários mecanismos dessa indução para a destruição do tireócito. Então, uma das hipóteses utilizadas nesse artigo também, em outros artigos, é que essa vitamina D consegue modular essa ação das células T. Então, vai para o padrão mais anti-inflamatório, vai para inibe interleucinas, TNF-alfa, etc., essas interleucinas inflamatórias, e também influencia nessa apresentação do antígeno. Então, a célula dendrítica, ela não chega a se tornar madura, assim, ela atrapalha um pouco, e quando ela não está madura, ela atrapalha essa exposição do antígeno
ao receptor da célula apresentadora de antígeno. Então, quando você atrapalha isso, você também atrapalha essa resposta errônea do organismo, entendeu? Na apresentação, você dificulta essa destruição. Então, por isso que a vitamina D é utilizada como um fator, assim, uma terapia coadjuvante, dependendo da dose, claro. Não vamos supor que você vai tomar 200 UI, 4.000 UI, que vai resolver, de vários outros fatores, para que essa doença possa diminuir a questão do anti-TPO e anti-TG, que é anti-tireoglobulina e anti-tireoperoxidase, então, anticorpos que você faz para detectar essa doença. Show, show. Muito, muito bem colocado, Salom. E até antes da gente avançar no desenho metodológico, N, o que suplementou, dosagem, tem que lembrar o seguinte. Primeiro, tireoide de Hashimoto é uma das mais prevalentes, né, dentro dos hipotireoidismos. A gente tem que lembrar que atinge uma população feminina muito mais que masculina, né? E que justamente como que isso se manifesta em termos de clínica, né? Primeiramente, sinais e sintomas. Então, o paciente tem queixas de hipotireoidismo quando ele não é pego já na fase subclínica, mas já laboratorial. Queixas associadas a metabolismo lento, então cansaço, fadiga, queda de cabelo, unhas fracas, intestino mais preso, sinais e sintomas que podem aparecer por conta de um hipotireoidismo. Nos exames, principalmente quando é o caso da Hashimoto, a gente tem alterações do perfil hormonal da tireoide, especialmente o aumento de TSH. Então, isso muitas vezes as pessoas ficam confusas, por que aumenta o TSH se a tireoide está funcionando pouco? É justamente o cérebro gritando com ela para tentar fazer ela funcionar, né? Esse é o raciocínio. O cérebro produz TSH para lá na tireoide estimular a produção dos hormônios tireoidianos. Então, quando a glândula começa a produzir pouco hormônio, o cérebro começa a gritar, a produzir mais TSH, que é o tireoestimulante, para tentar fazer a glândula produzir. Então, aumento de TSH e, justamente para fazer a diferenciação de um hipo que não é Hashimoto para um hipo que é Hashimoto, os médicos normalmente citam dois exames, que é justamente anti-TPO e anti-tireoglobulina, que são os anticorpos que o corpo pode produzir contra estruturas das células tireoidianas, né, das células cuboides, que vão fazer a produção dos hormônios tireoidianos. E quando há essa destruição, a gente pode ter a evolução para uma Hashimoto. Lembrando, não é porque tem anticorpo que já tem a doença de Hashimoto. Só vai ter a doença quando tiver uma não clínica ou alteração laboratorial do TSH. Se eu tenho alguns pacientes, inclusive o Matheus acompanha um deles comigo, que tem um anti-TPO de 500 e lá vai pancada, o limite é 30 e pouco, e ele não tem nem clínica, nem alteração laboratorial ainda. E aí o nosso objetivo com esse paciente, inclusive, é tentar reverter essa autoimunidade para que ele não desenvolva, porque a autoimunidade não acontece da noite para o dia. A gente está falando de meses e anos de resposta autoimune até que comece a ter manifestações clínicas, né? Então, tendo isso em mente e tendo o segundo ponto que você citou, Saulão, que é a questão da vitamina D como um nutriente imunomodulador, que hoje está muito em alta, não só pela demanda para questões de imunidade, né, contra a Covid e doenças infecciosas, mas também porque as pessoas hoje têm muita carência de vitamina D por se exporem pouco ao sol. A gente tem que lembrar que a vitamina D é aquela vitamina que a gente produz, nosso corpo produz, não precisa comer. Inclusive, vitamina D na alimentação pouco adianta. A gente tem que pegar sol. Tem que ir lá e botar a cara no sol e pegar um solzinho, né? Mas as pessoas não pegam e tendem a ter carência de vitamina D. Saulão, tendo isso em vista, a hipótese do artigo é essa. É ver o papel da suplementação da vitamina D na resposta autoimune de pessoas que já têm Hashimoto. Como é que foi o desenho do estudo, então? Testou em quantas pessoas? Qual dosagem já falou? Vamos entender isso um pouco melhor. Então, o estudo, ele pegou 42 mulheres e elas tinham um anti-TPO acima de 38 I por ml. E, além disso, elas tinham um diagnóstico de Hashimoto. A idade dela é entre 18 a 48 anos e todas elas utilizavam T4 sintético, que é a L-tiroxina. Também foi como critério de exclusão diabetes, tipo 1, esclerose múltipla, porque assim, doença autoimune ela tem um mecanismo muito parecido.
Então, quando você tem uma, pode ter uma tendência maior de você ter outra tendência autoimune, justamente por causa dessa questão do sistema imunológico que está com esse problema. Então, eles excluíram isso e também excluíram quem estava com menopausa, gravidez ou lactante nesse estudo. Uhum. E, assim, em relação à parte do placebo e da vitamina D em si, que foi citado, o estudo teve duração 3 meses e foram 2 grupos. Então, cada grupo vai receber o placebo, que vai ser óleo, só um óleo comestível normal, e o outro vai receber 50 mil, desculpa, unidades internacionais de colecalciferol. Então, esse estudo vai durar 3 meses e cada semana tomando uma cápsula. Cada grupo. Um vai tomar de vitamina D e o outro placebo. Sim. E Saulão, o que que ele dosou dessa galera no começo do estudo, em termos de parâmetros sanguíneos? Os pontos principais. Então, eles dosaram a questão do registro alimentar e recordatório também, que é uma parte muito importante da nutrição, que a gente sabe, que é para ver como a pessoa está se Tá. alimentando, se vai ter essa influência dietética na vitamina D. Eles avaliaram a questão de exposição solar desse grupo, para não ter nenhum viés, porque se tal grupo tomou mais exposição solar, logicamente ele vai ter mais vitamina D. E também, eles também mediram os parâmetros bioquímicos. TSH, T3, T4, antitireoglobulina, antitireoperoxidase e a própria vitamina D, para fazer essa avaliação bioquímica. Aham, boa. E essa galera tinha, de um modo geral, carência? Tinha o quê? Desculpa, travou, Jeff. Essa galera, de um modo geral, tinha carência de vitamina D? Então, no, quando fez essa diferença assim dos 2 grupos, né, de vitamina D, não teve uma diferença tão grande entre esses grupos, principalmente a questão do, da exposição solar, não teve diferença nenhuma Tá. entre o grupo placebo e o grupo que teve essa intervenção, não teve diferença e também não teve diferença no recordatório. Então, assim, meio que não teve esse Aham, viés. tá. E você tem aí a tabela aberta, Salão, só pra gente saber quanto que tava o nível de A vitamina D tabela dessa galera no do. começo do estudo? Tenho, vou mostrar aqui. Aqui, ó. Tá. Beleza. Não tá dando para ler direitinho, mas estava em média Tá 25 no grupo vitamina D e de 20 no grupo placebo, né? isso, 25 e 20 com o desvio padrão, né? De 11 e o outro 8,8. Aham. Beleza, beleza. Show. Pode desvirar aí. Maravilha. Então, eram pacientes que, via de regra, tinham níveis mais baixos do que a gente considera ótimos de vitamina D, né? Que a gente fala aí acima de 35, 40, né? Então, isso é um primeiro ponto, pessoal, que é muito importante em discutir, que a gente até discutiu já um pouquinho nos outros estudos. Para quem a gente vai suplementar? Para quem é possível que vai fazer mais efeito? Então, é bem provável que qualquer suplementação de nutriente vai fazer muito mais efeito em quem tem carência nutricional daquele nutriente. Então, é um negócio meio óbvio de ser falado, mas tem que ser falado, porque a gente pega pacientes com vitamina D de 80, querendo, achando que vai fazer mais efeito porque está aumentando a dose. Via de regra, doses suprafisiológicas tão interessantes assim, né? E, Salão, como é que foi o restante do estudo aí? Como é que ele desenrolou? 3 meses suplementando, 50 mil I por semana e depois? E os resultados? Rapidinho, só falar também que vale salientar que você tomar Sim. muita vitamina D pode chegar a níveis tóxicos. Então, até teve um paciente que eu ia pegando se acompanhar que estava com 100, se eu não me engano, não era? Então já estava chegando Uhum. assim, um nível de toxicidade bem alto e ela continuava suplementando. A gente falou, não precisa mais, entendeu? Já tá bom, pode esperar, só tomar só mesmo, tá tranquilo. Não tem por que continuar com a suplementação. Sim, e Solon, já que você falou do assunto, qual que é o principal risco desse nível tóxico de vitamina D até de forma aguda, né? Primeira questão, arritmia cardíaca. A gente tem que lembrar que a vitamina D em dose mais alta, ela aumenta bastante a absorção de cálcio. E se esse indivíduo continua comendo cálcio de forma normal,
ele pode absorver muito cálcio por conta disso, e o cálcio ele regula a contração de músculo, inclusive do músculo cardíaco. Então, uma primeira consequência dessa toxicidade é a arritmia cardíaca, que já é algo grave por si só, e também um pouco mais crônica, são arterial, que é outro pepino, né? Então, não queremos isso, não queremos pacientes sofrendo disso. Então, é o cuidado, né? Uhum. Então, voltando ao estudo. 40 mulheres completaram esse estudo. E assim, o principal achado foi que a vitamina D e o cálcio aumentou no grupo com a intervenção, mas também era meio que esperado, né? Por causa da suplementação da vitamina D. E Sim. os níveis de TSH e de anticorpo antitireoglobulina, eles diminuíram significativamente quando comparado ao início da intervenção. Então, assim, intervenção, análise intragrupo isso, entendeu? O grupo que teve antes da intervenção e após a intervenção teve esse aumento, ou essa diminuição, desculpa, dos níveis de TSH, que é o hormônio estimulador de tirotrofina, e antitireoglobulina, que é esse anticorpo que a gente já havia citado, né, que é importante nessa doença. Show. Então, assim, a princípio, a hipótese da imunomodulação causada pela vitamina D, de, por exemplo, estimular, diminuir a resposta autoimune, equilibrar as células Treg e tudo mais, tipo um desfecho positivo nesse pessoal, então. É isso, Saulo? Pelo menos em parâmetros Isso, mas assim, bioquímicos. intragrupo que eu estou falando, da intervenção Sim, comparado com ele mesmo. Tanto sim. é que, após, na conclusão, ele fala que não teve diferença significativa entre o grupo vitamina D e o grupo placebo no anti-TPO, antiglobulina e no TSH, que é a tirotrofina também. Então, assim, quando comparado intergrupos, que é entre esse grupo e entre esse grupo, não teve, mas entre o mesmo grupo, essa análise aqui, possamos assim dizer vertical, teve essa diferença. Sim. Mas também o próprio estudo ele faz as limitações, que o baixo tempo de intervenção, porque foram só 3 meses, e também o baixo número de pessoas, Uhum. porque foram só 40 pessoas. E também o próprio estudo fala que seria interessante avaliar pessoas que não estavam tomando que nunca tomaram levotiroxina, né? Ou que estavam tomando doses baixas, mas aí teria a ver como é que seria, né, o estudo, o desenho do estudo em si, Desenho por metodológico. causa que Aham. isso, porque para tirar a levotiroxina para paciente com hipotiroidismo, creio que seja uma parada bem complicada. E Uhum. também eles também falaram que deviam ter excluído quem teve essa destruição quase total da glândula da tireoide, porque pode ser que isso interferiu nesse próprio tratamento. Exatamente. Esse é um ponto muito importante, pessoal, de ser discutido, porque, por exemplo, né, se o indivíduo ele ainda tem uma parte da glândula funcionante, consegue, com um manejo nutricional, diminuir a resposta autoimune, pode ser que ele consiga até diminuir dose de medicamento ou ter melhor TSH, porque ele vai ter, ele consegue às vezes voltar a um certo grau de produção endógena. E aí isso fazia esse balanço. Agora, se esse indivíduo já teve destruição total, qual que vai ser a relevância de você diminuir o ataque autoimune se já não tem mais glândula nenhuma, nada para produzir, né? Então, isso é uma limitação grande. Tem trabalhos que fazem quantificação ou estimativa disso por ressonância magnética, ultrassom, mais, né, Doppler, enfim, tem vários métodos que podem ser utilizados. São viés dos artigos, mas o raciocínio que a gente tem que tomar para a prática clínica, né, Saulão, é o seguinte: primeiro de tudo, vitamina D não deveria faltar em ninguém, né? Não só pela função na regulação de imunidade, mas saúde mental, física, resistência à insulina, etc, etc. Disposição à energia, mais ainda em pessoas que têm alguma chance, seja de histórico familiar, ou já uma doença autoimune em curso, né? E aquela mesma lembrança que você citou, né, Salão? Quem já tem uma doença autoimune tem mais chance de ter outras. Então, assim, tem que cuidar ainda mais da saúde para evitar desenvolver uma doença, um diabetes, um lúpus, etc, né? E aí a gente tem esclerose múltipla, entre outras, né? Então, e vai uma dica prática que os meninos já me viram mesmo falando isso em consultório, que é o seguinte: a gente às vezes espera fazer um exame de sangue para ver que a vitamina D está baixa,
para aí sim pensar em suplementar. E aí suplementam sua dose de novo, subiu, aí o que faz? Tira a vitamina D, porque já subiu, então não precisa mais suplementar. É um erro mais grave, mais agressivo, digamos assim, de conduta. Por quê? Galera, vitamina D, a suplementação, ela dura, ela sustenta uma suplementação casual, de 1.000, 5.000 I por dia, uma vitamina D em níveis bons uma semana. E olhe lá. Então, assim, a partir do momento que essa pessoa cortou a suplementação, se ela não pegar sol, 2, 3 semanas depois ela já está com nível baixo. Então, qual que é o raciocínio clínico que eu tento trabalhar? O Saulo também já me viu falando disso em consultório, é o seguinte: se não está pegando sol, suplemento. Simples assim. Então, semana, consegui fazer uma corrida no parque, peguei um sol de meio-dia e tudo mais, eu posso passar a próxima semana sem suplementar. Agora, não consegui fazer isso, não peguei sol no final de semana, suplementação todo dia, para tentar manter níveis adequados, senão às vezes passar um ano inteiro com ela baixa, foi só constatar e suplementar na hora que fizer o exame de sangue para realmente ver que está baixa, né? Então a gente pode trabalhar com isso de forma bem profilática, né? E não ficar esperando as coisas acontecerem, não é verdade? Show. Saulão, mais alguma colocação que você acha importante? Diga. Não, eu só queria falar que, assim, com esse padrão de sedentarismo que a gente está vivendo, né? Ainda mais na modernidade, que é ainda mais agora, né? Com relação ao Covid, que é ficar sentado no computador, vendo aula online, ou qualquer trabalhando online, etc. A gente está tendo muito menos exposição solar. Então, assim, não está sendo, para quem está ficando mais em casa, não está sendo tão comum essa exposição solar, que é crucial para a síntese da vitamina D. Então, esse é mais um fator de risco, vamos dizer, a pandemia, né? Para essa deficiência de vitamina D. Sem dúvida. Porque no Brasil realmente não era para ter, ainda mais pela localidade geográfica do Brasil. País tropical, é sol direto, Sim. e não era para ter essa baixa taxa de vitamina D nas pessoas. Porém, com tudo isso que eu já citei, ainda mais com esse ambiente agora, é muito importante o nutricionista ficar atento, averiguar, tanto o marcador bioquímico, por sinais e sintomas, dessa baixa de vitamina D. Exatamente, muito bem lembrado, Salão, muito bem lembrado. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre o tema, sobre temas conexos, alguma questão? Vamos ver se aparece alguma discussão aqui para a gente tocar, né, Saulão? Mas deu para abordar bem o assunto. É um assunto que me soa meio batido, só que a gente vê o tempo todo as pessoas ainda pecando nisso. Então, por isso, a gente entra naquela ideia de que o óbvio tem que ser falado, né? Então, a gente tem que trazer essa discussão, tem que relembrar, tem que reforçar, para não deixar passar no consultório, conosco, com pacientes, com pessoas, enfim, né, com os nossos familiares. Salão, acho que não temos dúvidas, então, Estou procurando mais aqui uma também. vez, não, acho que não, né? Show. Então, Salão, ó, apareceu uma, só porque a gente falou. A Giovana, imune, toma um remédio que auxilia nessa deficiência de vitamina D. Não conheço algo além de sol que possa ajudar nisso. É isso, Giovana. É sol ou suplemento? Não tem muita discussão nesse sentido, né? E Angelina, gostaria de saber sobre o alto nível de vitamina D. Angelina, falamos sobre isso no minuto 8 do 19 aqui da nossa live. Então, se quiser, depois vai ficar gravado, dá uma voltinha lá. Mas, só para relembrar, o principal problema é a questão do excesso de absorção de cálcio que essa vitamina D provoca, tá? Pergunta dela aqui, o corpo absorve só o que precisa de vitamina D? A minha está em 100. Angelina, ele não absorve só o que precisa. Se você forçar a barra, ele absorve mais, sim, porque ela é uma vitamina lipossolúvel, então ela entra junto com as micelas de gordura que vem da alimentação, tá? E nível de 100 já é toxicidade, tá? Então você não precisa, a princípio, de níveis altos, tá? Mesmo tendo endometriose, hipotireoidismo, artrite reumatoide. Se alguém te prescreveu isso aí, se for um profissional, você deveria consultar esse profissional ou consultar outra opinião de outros profissionais para rever essa conduta. Se não foi prescrito, você deveria buscar auxílio profissional.
para corrigir isso aí, e não se automedicar. Porque nesse nível ela já está sendo utilizada em nível praticamente medicamentoso, tá bom? Fica a dica, Angelina. Cuida melhor disso aí. É isso. Salão, muito obrigado pela discussão. Parabéns mais uma vez pela apresentação do artigo e por estar sempre nessa de aprender o que a gente não conhece, é assim que a gente cresce, né? Então, show de bola. Obrigado pela exposição. Ó, temos aqui o Christian, live excelente, assunto muito interessante. Angelina, que bom que está sendo acompanhada, mas continuo reforçando a dica. Recomendo você buscar outras duas opiniões para você ter uma convicção um pouco mais próxima se isso aí está sendo melhor para você, tá? Porque nível tão alto pode ser tóxico, principalmente se não tiver o ajuste da sua alimentação. O ajuste básico é retirar cálcio da dieta e tem que ver se isso está certo, se não está, mas busca ajuda profissional ou outras opiniões, tá bom? Salão, valeu, se cuide, a gente se vê amanhã aqui. Amanhã é Dandara, né? Sobre neofobia alimentar, salvo engano. Mas vai Né? ser bom, hein? Ó. Vai ser bom amanhã. Amanhã o tema vai render pra caramba. Então, Salão, obrigado, parabéns. Salva a live aí pra galera. Beijo a todos que nos acompanharam aqui. Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigadão. Boa noite. E continua de olho que ainda vai ter a semana de lives com assuntos muito interessantes, sim. Então, qualquer coisa vocês podem ver no post. A gente está lançando, todo dia tem um post explicando o que seria. E também a gente coloca o link do artigo. Acabar essa live, quando subir essa live, eu vou colocar o artigo lá em cima para que vocês possam conferir na íntegra. E qualquer coisa, mandar Boa. no direct, dúvida, qualquer coisa do tipo. Vai estar no grupo Telegram também. E é isso. Obrigado pelo feedback, pessoal. Valeu. Valeu, Salão. Valeu, galera. Até mais. Galera, até mais.